Olá, arianos! Olá, arianas! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Cartas da T. Eu sou a Tereza Klein e eu vou fazer agora uma leitura coletiva e intuitiva sobre o segundo semestre de 2026. 2026 é um ano muito aguardado por muitas pessoas, astrólogos, numerólogos, muitas pessoas estudam esse ano, por quê? Porque é um ano que de fato carrega uma energia muito forte. É um ano regido pelo planeta Marte, que é o regente natural do signo de Áries, tá? O planeta que rege os arianos é Marte, que é um planeta de ação, de impulso, é um planeta de energia. Energia é essa que pode ser usada para guerra ou para movimentar o mundo, para se movimentar, para agir, para começar, é um movimento de iniciativa. Além da gente estar sob a energia marciana, 2026 é um ano de vibração 1. Então, anos de vibração 1 são anos que são marcados por começos de ciclos. Junto de tudo isso, astrologicamente, a gente tem aqui movimentos muito importantes que já ocorreram, outros ainda estão ocorrendo no ano de 2026. Um deles que eu posso destacar foi a entrada de Urano no signo de Gêmeos, que ocorreu no final de abril. Urano permanece 7 anos em cada signo, e nesse ano ele iniciou a trajetória no novo signo de Gêmeos, e vai ficar lá pelos próximos 7 anos. Tudo isso é para dizer o quê? 2026 é um ano, sim, que marca mudanças e começos. O que pode acontecer é que muitas pessoas talvez ainda não tenham sentido, ainda não tenham percebido. E é muito interessante a gente fazer o seguinte exercício. Ao longo da nossa vida, nós já vivemos muitos momentos que mudaram o rumo de muitas situações, mas que a gente, no momento que estava vivendo aquilo, a gente não percebeu, a gente não entendeu. Então, é muitas vezes aquele olhar com uma certa distância temporal que nos faz entender o que aconteceu naquele momento. Então, por exemplo, vamos imaginar que a nossa vida é um filme e que tu está caminhando e que passa uma pessoa por ti. Olha só, o ariano não percebeu. Aí o narrador diz, mas essa pessoa que acabou de passar por ele é a pessoa que vai se tornar a melhor amiga dele. O ariano não percebeu, mas isso que ele começou a fazer agora vai se tornar o próximo trabalho dele, e a partir disso ele vai abrir uma empresa. Sabe, a gente às vezes a gente não entende a magnitude de algo que a gente está fazendo. Então, é só para dizer o seguinte: se de repente tu está sentindo que a tua vida ainda não teve nenhum fato novo, todo mundo está falando de ano de vibração 1, de começos, nada aconteceu na minha vida. Calma, porque tem coisas que a gente não percebe a grandiosidade delas quando a gente está começando. Às vezes, sim, vai ser depois de muito tempo, de anos, que tu vai olhar para o teu ano de 2026 e tu vai entender o que tu fez nesse ano que mudou a tua vida. Então, sim, alguém que de repente nesse ano aprendeu a fazer bolo, simplesmente por um hobby, e essa pessoa não imagina que isso que ela aprendeu, que aprendeu a fazer bolo, que foi só um hobby, vai ser amanhã ou depois o ganha-pão dela, que ela vai se tornar uma confeiteira muito famosa. Tu entende? Tu acabou de entrar num trabalho novo e tu não imagina que nesse trabalho tu vai conhecer o amor da tua vida. Então, tem muitos começos, muitas viradas de chave que acontecem na nossa vida que elas não são anunciadas. Ou tu acha que a cada passo que tu vai dar, vai aparecer um anjo na tua frente e vai dizer, Ariano, tu acabou de começar algo que vai mudar a tua vida. Não, a vida não é assim. Os acontecimentos vão... A gente vai tendo os acontecimentos, a gente está vivendo aí o nosso dia a dia, as coisas vão acontecendo, e um belo dia que a gente percebe, uau, meu Deus, quanta coisa mudou. Meu Deus, olha o que eu comecei. Meu Deus, eu aprendi a fazer tal coisa que eu não sabia. Então, a grande mensagem não é porque vocês não estão vendo que as coisas não estão acontecendo. E 2026 é um ano de mudança, um ano de começo, e é um ano também que fala muito de ação. Então, se hoje tu tá insatisfeito, tá insatisfeita com a tua vida, dá tempo sim de olhar o que precisa ser feito e começar, porque planeta Marte é planeta que pede ação. As coisas não vão cair do céu, tu vai ter que te movimentar. E ano 1 é ano de começo, mas 1 também fala da nossa individualidade. Então, tem coisas que ninguém vai fazer por ti. Tu quer mudar a tua vida, tu é a única pessoa que pode mudar a tua vida, tá? Discurso dado, mas é só para contextualizar
a grandiosidade desse ano de 2026. Eu vou fazer uma leitura diferente, uma leitura sobre uma visão geral da vida de vocês para o ano de 2026. Essa é a leitura da vida que eu faço nos meus atendimentos particulares, tá? Quem nunca fez consulta de tarô comigo, é só me chamar, meu contato está na descrição do vídeo. Eu tenho tenho três tipos de consulta, tá? Nas consultas por chamada de vídeo. Eu tenho consulta de 1h30, de 1 hora e de 30 minutos. E as consultas de 1 hora e de 1h30, eu abro com essa leitura geral da vida que eu vou fazer agora aqui para vocês, tá? Eu faço a leitura da vida e depois a pessoa pergunta o que quiser até dar o tempo da consulta. A consulta de 30 minutos não tem essa leitura da vida porque não dá tempo, mas em meia hora a pessoa pergunta tudo o que ela quiser e rende bastante. E essa aqui eu vou fazer agora a leitura da vida, ela vai ser coletiva, mas então imaginem na consulta particular que eu vou fazer essa mesma leitura para ti, na tua energia, tá bom? E aí é muito legal. Então eu me conecto agora com as pessoas de Sol e Ascendente em Áries. Sol e Ascendente em Áries, vamos lá. Signo de Áries, Sol e Ascendente em Áries, eu estou conectada aos arianos, então é uma leitura geral sobre a vida de vocês no segundo semestre de 2026. Leitura geral da vida dos arianos no segundo semestre de 2026. Áries, segundo semestre de 2026. Áries, segundo semestre de 2026, o que os arianos terão aí de fatos, acontecimentos. Áries, segundo semestre, aqui a base tá a carta da torre, a gente tem a carta dos amantes, a carta da sacerdotisa, a carta do enforcado, a carta da imperatriz, a carta do carro e a carta do julgamento. Que forte esse segundo semestre de vocês, hein, arianos? Assim, uma leitura coletiva que realmente está carregada aqui de simbolismos, de momentos fortes aqui para a vida de vocês. Signo de Áries, vamos lá, arianos, vamos entender aqui, Áries, o que a gente tem aqui para Sol e Ascendente em Áries, o que está para acontecer para o signo de Áries, leitura da vida, vamos lá. Gente, na descrição do vídeo está o meu contato, eu faço consulta particular de tarô, leitura de mapa astral e eu tenho a mentoria da vida. A mentoria da vida é o seguinte, é um acompanhamento com tarô e astrologia, para te trazer todas as respostas que tu precisa e orientações, tá? Então, por exemplo, é autoconhecimento, é tu entender por que tu age desse jeito, por que tu tem aquele tipo de relacionamento, às vezes traumas de infância, coisas que tu, né, não sabe que tem. Então, o mapa astral, ele revela muitos pormenores da tua vida. E aí, eu também analiso daí trânsito astrológico, abro o tarô, então, basicamente, com a mentoria da vida, o que vai acontecer? Qual é o período favorável para mudar de casa? Esse período agora que tu está vivendo, de fato, tem uma configuração tensa que pode te deixar irritado, impaciente. Cuidado para não ter brigas. Tem períodos que estão favoráveis para cuidar da saúde, tem períodos que estão favoráveis para a gente comprar uma casa nova. Então, com a mentoria da vida, a gente vai fazendo esse acompanhamento com tarô e astrologia para trazer autoconhecimento, previsões. É incrível, tá? Tudo isso está aqui na descrição do vídeo. Eu também tenho curso de tarô e eu também tenho aqui clube de membros no canal e na tela está a minha rede social. Áries, vamos começar a leitura da vida aqui de vocês. Olha que interessante que a base de vocês está o arcano maior da torre, que é uma energia de Marte, uma energia de Áries. Então aqui tem ariano que está vivendo um período assim de total instabilidade, de destruição. Pode ser o momento presente, ou vocês já podem ter vivido essa torre, né? Então, aqui, torre, a gente pode falar de gente que perdeu um familiar, que perdeu uma pessoa querida, que terminou o relacionamento, que se divorciou, gente que teve algum acidente, algum problema grave de saúde, gente que perdeu emprego. Carta da torre, ela mexe, ela abala, mas a torre, ela tem uma questão que nem sempre as pessoas falam. A carta da torre é também uma carta de limpeza, tá? Por quê? Porque muitas vezes ela vem para nos mostrar situações, ela muitas vezes é uma intervenção divina. Então, do tipo, tu precisa sair desse lugar, e se tu não sair, eu vou te tirar daí.
tá? Então, de repente, tu tá num relacionamento terrível, tóxico, mas tu tá iludido, não tem coragem de sair da relação, a carta da Torre vai fazer alguma coisa para que vocês terminem. O problema é que às vezes muitas vezes a Torre ela é traumática, ela não te pede licença. Mas a Torre ela é um mal necessário. É isso. Tá sofrendo por amor? Ok, mas foi livramento, entendeu? Poxa, tu foi demitido. Nossa, que horror. Mas aquele emprego era péssimo, aquele emprego tu não era valorizado, tu merece coisa melhor, tu tem que fazer algo diferente da tua vida. Então, assim, a Torre, ela fala de desconstrução. E o que que ela desconstrói? Ela desconstrói aquilo que não é sólido. Então, alguém aqui está vivendo uma carta da Torre, né? Tá juntando aí seus caquinhos. E aqui eu vejo, tem uma central aqui, o enforcado. As coisas estão difíceis mesmo. O enforcado, ele fala de sacrifício, ele fala de estagnação. Então, essa carta da torre aqui colocou vocês numa posição muito desconfortável. Então, é ariano aqui que sim, que está se sentindo preso a uma situação, está se sentindo sem poder de ação, as coisas podem estar demorando muito para acontecer. Então, tem algo aqui muito difícil, né? Mas o que é interessante de falar sobre o arcano maior do enforcado? O arcano maior do enforcado também pode falar de alguém que está sendo preparado para algo. Então, a gente também pode ler o quê? Essa torre veio, limpou algo que precisava limpar, contra a vontade de vocês, muitas vezes, e vocês agora foram colocados numa posição contra a vontade de vocês, mas é nessa posição de castigo, digamos assim, que vocês vão repensar muita coisa. Vocês foram parados aqui pela espiritualidade, por uma circunstância, mas isso não é a punição pela punição, é um momento que a vida está obrigando vocês a parar, a repensar. Por quê? Porque depois disso virá um grande despertar. Então, sim, são aqueles períodos de dor, mas que servem para causar mudanças profundas que vão sim nos levar a algo maior, tá? Então, por exemplo, terminou mais um relacionamento, nossa, eu não queria, mas é aquele momento de muita dor que tu começa realmente a refletir, mas o que que eu fiz de errado? Realmente, eu só me relaciono com pessoas desse jeito, com esse perfil. Não posso mais me relacionar com gente assim. Entende? Então, é um exemplo que eu dei aqui para vocês entenderem o que que eu estou vendo aqui. E aqui o que que eu vejo aqui no presente de vocês? As cartas do presente de vocês realmente estão muito difíceis, tá? Aqui de novo a gente tem o enforcado 2 vezes, tá? A carta do diabo. Então, presente aqui do ariano, eu tô falando com algum ariano que tá muito triste, muito decepcionado com algo, com alguém. O 5 de copas é uma carta que fala de decepções profundas, tristezas, mas é uma carta também que vem para dizer que não está tudo perdido. Observem essa imagem. Olha ali, ó, ele está chorando, tem as taças caídas, né? Mas atrás dele, aqui, ó, tem 2 taças que estão de pé. Então, é alguém que chora, que sofre, porque só está vendo o que deu errado, mas não está vendo outras coisas boas que estão acontecendo. Só que vocês não estão voltados para elas. Então, essa é uma figura que também vem para dizer: não está tudo perdido, vocês estão no meio do caminho. Outras circunstâncias boas vão ocorrer. Aqui a gente tem Cavaleiro de Ouros, o arcano maior do diabo, e a carta do enforcado. Então, assim, o que que eu estou vendo? Tem algo aqui que está difícil mesmo. Eu sinto aqui uma energia muito grande de demora. E Ariano não gosta de demora. Então, Cavaleiro de Ouro, sim, é a demora. Tem que insistir, tem que tentar de novo e não sai do lugar. A carta do diabo aqui vai me falar de tensão, de medo. Pode falar também de uma energia de muito apego a algo. E o enforcado novamente aqui. A gente tem 2 vezes o enforcado no presente de vocês. Então, realmente, tá? Tem algo que tá difícil, tá travado. E o enforcado vem dizer: olha, não adianta, são as circunstâncias da vida, tu não vai controlar tudo. Às vezes o melhor que tu tem a fazer é simplesmente esperar, por mais difícil que seja, tá? Falando aqui de família, tá?
esse é o momento presente, como vocês estão se sentindo. Falando aqui de família, olha só, que família eu vejo que existe, sim, alguma questão aqui que está desconfortável. Para muitos tem a ver com o que vocês estão vivendo, assunto familiar, tá? 7 de paus aqui na parte aqui de família. A 7 de paus aqui me mostra sobre o momento que vocês têm que se manter muito firmes com relação a algo, né? Então, de repente, vocês têm que fazer a defesa de um ponto de vista, a defesa de um posicionamento, de um direito de vocês, né? Aqui eu vejo, sim, uma energia aqui de ataque e que vocês precisam se defender de algo, defender uma ideia, tá? Pode mostrar ou que vocês estejam sofrendo ou que vocês estejam assim, agindo dessa forma. Tem uma postura aqui combativa, uma postura de enfrentamento. Talvez vocês estejam reativos demais ou esteja pedindo que vocês se mantenham firmes e defendam aquilo que vocês acreditam. Aqui a gente tem a carta da força, a estrela e 2 de paus. É uma situação que vocês estão vivendo que ela tende a se resolver. Tá? A carta da força pede paciência, mas tem o arcano maior da estrela e 2 de paus. Então, assim, o que está dizendo? Essa situação vai se resolver, mas vai exigir paciência e planejamento. Então, é um problema familiar aqui. Está dizendo, ó, vai ter que ter planejamento. Então, peraí, o que eu fiz? O que eu vou precisar deixar de fazer? Como é que eu venho agindo? O que eu tenho falado? O que eu preciso mudar no meu tom? Mas aqui está mostrando que vocês vão conseguir resolver sim. Uma questão que vai ser curada, vai ser esclarecida, tá? Vamos falar aqui da vida afetiva dos arianos. A vida afetiva dos arianos, ela tá interessante, gente. A gente está aqui com a energia dos enamorados. Os enamorados aqui na energia afetiva de Áries é uma carta muito boa, muito auspiciosa, tá? Que fala de conexões, né? Então, quem tá solteiro, sim, um momento bom para conhecer alguém. Quem já tem o seu relacionamento, momento bom para se conectar, para se reconectar com a pessoa que está aí que está ao teu lado, né? Aqui, eu estava olhando aqui, achei que alguém tivesse me ligado, né? Mas não, bom, achei que tivessem me ligado aqui, tá? Mas não me ligaram. Tá, então, beleza. Foi um engano aqui. Bom, peço desculpas. Bom, a carta dos amantes aqui na parte de relacionamentos é uma ótima carta, tá? É uma carta também que vai falar muito também, a carta dos amantes, dos namorados também fala sobre fazer escolhas, né? Então, também tu pode estar vivendo um momento que tu tá repensando alguma situação aqui, e tu vai ter que fazer escolhas, tá? Afinal, o que é importante para mim? Qual é a minha prioridade nessa relação? E o que eu tô vendo aqui, tá? 10 de copas, tá? Um momento aqui de muita felicidade, um momento bom para o amor aqui que os arianos estão vivendo, tá? Muito bom mesmo. 10 de copas com a carta dos amantes aqui vai me falar de muito ariano apaixonado, muito ariano aí que vai viver um segundo semestre feliz, momentos muito especiais aí que vão ter na vida afetiva de vocês. E quando a gente fala da vida afetiva, pode não ser necessariamente namorado, casamento, né? Pode falar também de todos os nossos afetos, também pode falar. Então, eu vejo aqui que o segundo semestre de vocês vai ter momentos de muita felicidade, muitos momentos especiais com as pessoas que vocês amam, momentos de encontros. Segundo semestre podem ter muitos encontros, muitos reencontros, ótimas conexões. Quem está solteiro, segundo semestre, bom para conhecer gente, tá? O que eu estou vendo? O que eu estou vendo aqui é o 7 de ouros, o 8 de ouros e o 7 de copas. O que vai mexer muito com você são os relacionamentos de longo prazo. Então, aqui eu vejo só um pouco assim de dificuldade de entender, afinal, quais são os relacionamentos que vocês vão querer cultivar ou não. Aqui o 7 de copas pode me falar um pouco de confusão, de falta de foco. Afinal, quais são os relacionamentos que de fato eu quero continuar e que tipo de relação que eu quero construir. Vocês podem sim se deparar com questões, com dúvidas muito grandes nesse sentido. Então, de repente, eu gosto muito dessa pessoa, mas eu não estou conseguindo enxergar com clareza se vai dar certo a gente namorar ou não.
Gosto muito de estar com essa pessoa, mas eu tenho dificuldade de fazer planos de longo prazo com essa pessoa. Isso vai mexer muito com vocês, tá? Questão, assim, de planos de longo prazo ao lado de alguém, afinal, o que eu quero, o que eu quero construir, o que eu estou construindo ao lado dessa pessoa, isso é uma questão que vai mexer muito com vocês, tá? E sugiro muito, assim, que vocês realmente pensem muito bem e pensem com calma para não ter nenhuma atitude que vocês possam se arrepender depois, tá? Mas eu vejo vocês se pegando muito nisso, afinal, quem é que eu vou querer do meu lado e que tipo de relação que eu vou querer alimentar, tá? Isso aí vai mexer bastante com vocês, tá? Um pouco de falta de foco, um pouco de falta de clareza. Aqui também pode falar muito de vocês perceberem no segundo semestre que sim, que vocês podem ter alimentado muita expectativa, expectativas irreais em relação a certas pessoas, sim, tá? Isso pode acontecer bastante, de tu olhar e tu pensar, bom, mas por que eu tô achando que a nossa relação vai nesse sentido, se a outra pessoa nunca me prometeu nada? Não, isso é coisa da minha cabeça, eu que criei isso, eu que achei que o fulano queria me namorar, mas hoje eu vejo que ele nunca prometeu nada, eu que criei expectativas na minha cabeça. Então, assim, vai ter muito isso, e a partir disso, bom, o que eu vou querer, o que eu vou fazer da minha vida, né? Então, essa vai ser uma tônica grande aqui para os arianos. Parte profissional, vamos falar aqui para a parte profissional, aqui para o signo de Áries, a energia da sacerdotisa. Precisei fazer um corte aqui na gravação. Então, assim, a sacerdotisa na parte profissional, ela pode me falar de situações que estão se desenhando sem que vocês vejam. Então, é aquela pessoa que pensa em contratar vocês, mas que ainda não deu ainda a notícia. Ou até mesmo ideias, coisas que vocês vêm alimentando dentro de vocês há muito tempo, que vem estudando, analisando, e que num dado momento isso vai emergir, tá? O que eu vejo aqui, na parte profissional de vocês, aqui eu vejo arianos que podem estar há muito tempo na mesma profissão, podem estar um pouco entediados, de repente estão numa zona de conforto, muito tempo fazendo a mesma coisa, e aqui eu vejo encontros muito importantes que vão trazer dinheiro para vocês, tá? Então, de repente, tu é profissional autônomo, tu é empresário, segundo semestre é um período para vocês investirem muito em relacionamentos, tá? Networking. Então, sim, vai ter um evento, nossa, eu vou lá, eu vou assistir aquela palestra, te chamaram para o happy hour da firma, vai, te chamaram para o aniversário de não sei quem, vai, porque aqui eu vejo que a partir de encontros, conversas, contatos, vai entrar muito dinheiro para vocês. E aqui eu vejo o seguinte, sacerdotisa, vocês não estão vendo, mas assim, tem oportunidades excelentes de negócios, de trabalho que estão se desenhando para vocês, tá? Então, aqui eu estou vendo que o grande movimento de vocês no segundo semestre vai ser o boca a boca, vai ser os comentários das pessoas, os contatos, as conversas. Então, tu tem o teu negócio, é o momento de falar com muita gente, é momento de se mostrar nas redes sociais, é momento de mandar convite para os clientes, fazer eventos do teu trabalho, divulgar o teu negócio, e sair de casa e ver muita gente, tá? Então, assim, eu não tô a fim de ir, vai, porque isso pode te abrir uma porta no profissional. Então, no segundo semestre, muito dinheiro pode entrar para vocês a partir de relacionamentos. Para quem é CLT, aqui pode falar para vocês, por exemplo, quem já está pensando em sair de emprego, está há muito tempo fazendo a mesma coisa, que vocês vão ter que falar com pessoas, conversar com gente nova, porque dali pode vir uma indicação, dali pode vir um emprego melhor, uma promoção, ou até mesmo uma fonte extra de renda, tá? A partir de pessoas e contatos virá dinheiro, e aqui tem a carta do sol para vocês, indicando o quê? Que essa é uma área que realmente está iluminada na vida de vocês. Então, arianos, segundo semestre, não é período para ficar recluso, é período para conversar, para se mostrar. E assim, sugiro muito, tá? Se tu tem o teu negócio próprio, investe em rede social, investe sim em tráfego pago, em anúncio, sabe? Tudo isso, tudo que for de tecnologia,
grupos, cria um grupo no WhatsApp dos teus clientes, é tudo isso aí que vai ser muito bom para vocês, tá? Vamos falar dos desejos aqui do signo de Áries. Aqui tem muito ariano no segundo semestre que vai sentir muita vontade de viajar. Isso vai estar forte para vocês, carta do carro. Muito ariano que vai ter vontade de se movimentar, de fazer coisas novas. É ariano que quer avançar, que quer que as coisas caminhem mais rapidamente, né? Então, assim, quero ver a coisa andar, eu quero ver isso destravar. E o que tem aqui para vocês no futuro imediato? A gente tem a carta da Imperatriz. Então, falando do início do segundo semestre, né? Vamos falar aqui de agosto, setembro, energia da Imperatriz, tá? Então, é uma energia de abundância e de projetos que vingam. Para quem ainda está na fase de cultivo desses projetos, o solo vai estar muito fértil. Então, por exemplo, não tenho rede social, né? É uma ótima fase para criar a rede social do teu negócio. Ainda não amadureci a ideia do que eu vou fazer. É hora assim de botar isso em prática. Então, Imperatriz, ela tem aqui uma energia muito boa de fertilidade, tá? Projetos que vão frutificar. Então, assim, é um solo muito fértil para começar coisas novas na vida de vocês. Principalmente se for algo relacionado à beleza, à comunicação, à vida material, tá? Quem já vem plantando, quem está se esforçando no seu trabalho, seja o que for, Imperatriz, ela pode falar assim de coisas que vão nascer aqui, esforços que vocês verão o resultado, tá? Isso aqui entre agosto, setembro, coisas vão frutificar, tá muito legal isso daqui, né? Então, assim, a gente vê um ariano que ele tá vindo de um período difícil, demorado, sacrificante, e aí no segundo semestre já vem essa energia da Imperatriz, vocês já vão ver resultados aqui de coisas boas. Uau, isso aqui tá bom. E depois a Imperatriz, o que a gente tem aqui? Arcano Maior do Julgamento. Uau, então o Arcano Maior do Julgamento é uma carta muito forte para fechar o ano de 2026 aqui dos arianos. É uma carta que vem falar de resultado, de justiça divina, de colheita. E é um ano também que fala de fechamento e prestação de contas, tá? A carta do julgamento me fala, sim, de coisas que até o fim do ano estarão finalizadas, resolvidas. Mas o Arcano Maior do Julgamento, ele vai falar, sim, desse despertar da consciência. Afinal de contas, qual o teu papel nisso tudo que está acontecendo, o que tu pode fazer, o que tu deve fazer, porque o Arcano Maior do Julgamento fala muito de despertar da consciência. Por quê? Tu tem que ter consciência das escolhas que tu fez até agora, o que te trouxe ao cenário que tu está vivendo hoje, e fazer escolhas melhores, justas, corretas. Afinal de contas, a nossa vida não é obra do acaso, a nossa vida é resultado daquilo que a gente movimenta. Se hoje a tua vida está infeliz, então realmente tu vai ter que realmente pensar o que me trouxe até aqui, que escolhas são essas que eu fiz, né? Então eu realmente dei meu melhor, eu menti, eu enganei, eu fiz fofoca mesmo, sabe? Que é uma tomada de consciência e que nem sempre é fácil. Mas o Arcano Maior do Julgamento, ele fala muito disso, a pessoa que vive na verdade, ela recebe sim as suas recompensas. Então, no fim do ano, vocês poderão sim receber recompensas, vocês verão resultados das ações de vocês vão encerrar algum capítulo e vão começar uma nova fase da vida de vocês, tá? Isso aqui tá muito forte nessa energia de fechamento, um fechamento aqui que eu vejo uma energia de abundância aqui, tá? Um segundo semestre muito fértil para vocês e com alguma importante colheita. E a partir disso, sim, façam escolhas melhores para ter um ano de 2027 melhor, né? É isso que está falando. Aqui também pode falar de questões kármicas que vão aparecer, vão voltar para que vocês resolvam. Segundo semestre aqui, né? Porque essa é uma carta que fala de prestação de contas. Então, no segundo semestre, se problemas antigos reaparecerem, é porque a vida está mostrando o que precisa ser resolvido. Resolvam. Carta do Julgamento também fala disso. Para não ir para a próxima etapa da vida com dívidas, com pendências, tá? Uau! Forte, hein? E aqui, falando de futuro, a gente tem 10 de espadas, 9 de paus, 10 de paus, e aqui 3 de paus, tá? O segundo semestre aqui ele vai ser marcado por finalizações, situações que chegam no seu limite e encerram,
Pode ser um semestre também marcado por muito desgaste, muito trabalho, sobrecarga física, sobrecarga mental, mas que vai trazer crescimento para vocês. Então, a carta do julgamento, ela fala muito disso, né? Encerrem da melhor forma possível o ano de 2026 de vocês, né? Façam boas escolhas, façam o melhor, porque 2026 aqui, o segundo semestre, ele tem uma carga realmente pesada, de muito trabalho, de muitas situações aqui, mas é muita situação que eu vejo chegando ao fim. Então, estou resolvendo. Ariano vai pagar ali a última parcela. Ariano que vai conseguir concluir o seu curso. Ariano que vai assim até o final e vai conseguir alcançar seu objetivo. E o quê? Fazendo isso bem feito, concluindo, vem o 3 de paus, que é a expansão, que são os novos horizontes que se apresentam para vocês. Chave do jogo aqui do signo de Áries está a roda da fortuna. Vocês estão passando por um momento de virada. Segundo semestre vai ter mudanças muito grandes para vocês e muitas dessas mudanças poderão sim ser imprevisíveis, né? Porque a roda da fortuna, ela fala dos movimentos da vida, movimentos esses que nem sempre a gente controla, tá? Então, segundo semestre tem uma energia de virada muito grande, resoluções, encerramentos, conquistas, justiça divina, colheita. E é importante dizer, né? Colheita, justiça divina. Aqui ninguém está dizendo que é bom ou ruim. O arcano maior do julgamento simplesmente entrega aquilo que é teu. Por isso que fala muito de tomada de consciência. A partir do momento que eu vejo os resultados, eu me conscientizo sobre o que eu fiz. O que eu posso dizer é que a energia do segundo semestre de 2026 está bem diferente dessa energia que vocês estão vivendo hoje, né? Essa energia de estagnação, de sacrifício, de tristeza. Então, vocês vão ter, sim, avanços muito significativos. Vai ser um momento muito bom para plantar sementes novas na vida de vocês. Não se esqueçam que a gente está no ano de vibração 1, então, assim, ainda dá tempo de plantar essas novas sementes, mudar a mentalidade, mudar as atitudes, né? E sim, encerrar capítulos, tá? E até mesmo questões kármicas, esforcem-se para encerrar o que precisar encerrar, né? Então dá aquela palavra final, pagar o que tem que pagar, encerrar, ajustar, pedir desculpa, seja o que for aí que vocês tiverem que fazer. Certo, Ares? Nossa, fundo do deck, a gente está cortando o maior do imperador, Ariano aqui que está assim focado numa jornada de crescimento, de se estabelecer, e Ariano aqui que está assim, rainha de paus, vocês não estão parados, vocês estão agindo, né? Então, por mais que as coisas pareçam demorar, vocês não estão jogando energia fora, tá? Isso não vai ser em vão. Certo, arianos, eu espero de coração que essa leitura tenha chegado para a pessoa certa e trazido a mensagem necessária. Um grande beijo e sucesso!